Bem-vindo a mais um encontro com a Palavra e a continuação do nosso estudo versículo por versículo do Sermão do Monte. Acomode-se e ouça com atenção esse texto, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Acabamos de ler os versículos 5 a 15 do capítulo 6 de Mateus. Nestes versículos que acabamos de ler, Jesus ensina sobre a grande graça espiritual da oração. Nossa oração também deve ser vertical e não horizontal. Neste importante ensino de Jesus sobre oração, aprendemos que devemos nos fechar em nosso quarto, significando que devemos estar em um lugar reservado e particular, e fechar a porta para todos, a não ser para Deus que está presente. Sabe, nosso Pai está neste lugar secreto, e o Pai que está lá, invisível, vai nos recompensar quando nos comunicarmos com Ele através da disciplina da oração, fechados neste lugar secreto. Orar significa simplesmente pedir. O que o fariseu pediu no capítulo 18 de Lucas, hein? Ele não pediu nada. Ele quis apenas que todos no templo soubessem que ele estava ali e que ele era justo. Afinal de contas, ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo e não era como os outros homens, como o publicano, por exemplo. Ele contou tudo isso na oração dele. Senhor, eu dou o dízimo, eu não sou como os outros, eu jejuo. Mas você deve lembrar sobre o publicano. O publicano não estava orando em um lugar de destaque lá no templo. Não, o publicano, aliás, ele não parava de bater no peito, profundamente arrependido dos seus pecados, mostrando contrição e humildade e pedindo a Deus: Senhor Deus, seja misericordioso comigo porque sou pecador. O que é a oração, hein? Oração é uma petição, mas a essência da oração que Jesus descreve em Mateus capítulo 6 é uma disciplina espiritual que prova que Deus realmente está com quem ora, assim como aquele que dá. Por isso, o melhor jeito de orar não é em público. Isso não quer dizer que a oração pública não tenha valor. Uma vez dei este estudo e falei sobre entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Deus que está com aqueles que oram no quarto fechado. E o Deus que está neste quarto o recompensará. Algumas semanas mais tarde, um dos homens que participaram do estudo me disse: Ei, pastor, eu comecei a orar no quartinho nos fundos da minha casa com a porta fechada, mas é tão abafado lá dentro. Ele levou o estudo ao pé da letra e estava se trancando no quarto de despejo da casa. Não é esta a essência do que Jesus falou. Jesus está falando sobre orar em secreto. Isso quer dizer que a oração se torna mais sincera quando você ora sozinho e se dirige a ninguém mais durante a oração, senão a Deus, quando não se preocupa em impressionar ninguém. E a promessa é a seguinte: já que esta é uma disciplina espiritual, o Pai que está em secreto vai recompensar você. Exatamente como lemos em Hebreus capítulo 11. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De acordo com Jesus, vamos descobrir esta verdade.
Se você entrar no seu quarto e fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto neste lugar, Ele vai recompensar você provando que Ele está lá. Jesus também falou que não devemos repetir a mesma coisa. Não é errado repetir, mas é errado repetir pensando que assim será ouvido. Para que repetir frases sem sentido, hein? Será que isso vai impressionar Deus? Jesus falou que não precisamos repetir a mesma coisa sem parar. A premissa sobre a qual este ensino de Jesus se baseia é o versículo 8. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O nosso problema é que não temos nem sequer ideia de qual seja a vontade de Deus. No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que não podemos deixar que isso nos impeça de orar. Peça mesmo assim. Se o seu coração estiver certo, o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, vai interceder por você de acordo com a vontade de Deus. E aí você obterá o que tem pedido em oração diante do trono de Deus. Em outras palavras, se você não sabe qual é a vontade de Deus e não sabe sobre o que orar, ore mesmo assim. Se o seu coração estiver certo, quando você orar pedindo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai interceder de acordo com a vontade de Deus e Deus lhe dará o que é certo. Você pode ter certeza disso. Esta é a base do ensino de Jesus sobre oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Na verdade, Jesus jamais fez esta oração. Uma oração que Jesus fez foi a do jardim do Getsêmani, quando orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No capítulo 17 de João, encontramos o registro de uma oração do Senhor. Aqui, em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: Vocês devem orar assim. Tem gente que diz que devemos fazer oração e tem gente que diz que não devemos. Esta oração serve como um modelo. Os pronomes usados nesta oração estão no plural e, por isso, esta é uma oração que deve ser feita em grupo, porque não lemos assim: Dá-me hoje o pão, perdoa as minhas dívidas, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. Por isso, alguns alegam que esta é uma oração para ser feita em grupo. Para mim, tanto pode ser uma coisa como outra. Eu acho que é uma oração muito importante para fazermos, principalmente se a compreendermos bem, se conhecermos todos os detalhes e significados do que Jesus falou ali nesta oração. E se não for uma repetição vazia, eu acho que não faz mal nenhum repeti-la várias vezes, contanto que estejamos no espírito desta oração. Eu acho que podemos fazer esta oração maravilhosa para Deus diante do seu trono. Observe que há 7 petições nesta oração. Algumas pessoas sugerem que ela seja um modelo. Os antigos rabinos gostavam de usar orações modelos para ensinar o povo a orar. Eles ensinavam pequenas orações e diziam: agora quando vocês orarem, orem baseados nesta oração. Orem mais ou menos assim, ó. Bom, assim pode ser que Jesus tenha feito isso aí. Nesse modelo de oração há 3 petições providenciais e 4 petições pessoais. Antes de orar, dá-nos, no versículo 11, a primeira petição pessoal, temos 3 petições providenciais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto de pensar que estamos orando para que a vontade do Pai seja feita em nosso vaso terreno, assim como é feita nos lugares celestiais. Agora, preste atenção nas petições providenciais. Podemos nos dirigir a Ele como Pai. Pai nosso que estás nos céus. E depois as petições são: Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Mais uma vez o ensino das Escrituras se resume em Deus em primeiro lugar. Um grande pastor presbiteriano da Filadélfia, nos Estados Unidos, chamado Reginald Thomas, costumava dizer assim: quando você se fechar no quarto para orar, não leve uma lista de compras para Deus providenciar. Entre no seu quarto com uma folha de papel em branco e peça que Deus escreva o que Ele quer que você faça. Observe que na oração que Jesus ensinou, antes do dá-me, vem teu nome, teu reino, tua vontade. Santificado seja o teu nome. Isso significa reverência prestada por todo mundo. Venha o teu reino. Parafraseando, veja como fica:
Eu quero que a tua vontade seja feita nesse vaso terreno, assim como é feita no céu, nas dimensões espirituais. Isto é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é dizer, Pai, eu realmente quero que o teu nome seja santificado. O nome de Deus significa a essência do seu ser, a essência de quem e do que ele é. Eu quero que todos o reverenciem por causa do que e de quem o Senhor é. E depois, eu quero ver o teu reino vir. Eu quero ver o Senhor plantar a bandeira branca da rendição nos corações do povo, para que a tua vontade seja feita nos vasos terrenos, assim como é desejada e feita no céu. Depois desta perspectiva de colocar Deus em primeiro lugar e de fazer as petições providenciais, identificamos 4 petições pessoais. Dá-nos, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Depois, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Observe a ênfase sobre reconhecer Deus como fonte de todo o nosso sustento de cada dia. Dessa forma, estamos dizendo a Deus, Deus, eu estou olhando para o Senhor para ter todas as minhas necessidades supridas. E isso não se refere apenas ao pão, no sentido literal. Jesus está ensinando seus discípulos a orar, e é por isso que não a chamamos de oração do Pai Nosso, e sim de oração do discípulo. Jesus ensinou esta oração para os discípulos fazerem. A oração que ele próprio fez está registrada no capítulo 17 de João, quando ele orou no jardim do Getsêmani. Nesta passagem de Mateus, Jesus está ensinando aos seus discípulos um modelo de oração. Como já comentamos nos primeiros parágrafos, Jesus comparou a oração dos seus discípulos com a oração que os escribas e fariseus costumavam fazer. E aqui, mais uma vez, vemos a comparação entre a justiça dos religiosos e a justiça dos discípulos. A justiça dos líderes religiosos era horizontal e a dos discípulos vertical. A justiça daqueles era exterior e a dos discípulos interior. Baseados neste parágrafo, podemos dizer que a justiça dos escribas e fariseus era temporal, a dos discípulos de Jesus, eterna. Em outras passagens, podemos perceber que grande parte da justiça dos escribas e fariseus era firmada na tradição, enquanto que a justiça dos discípulos de Jesus era firmada nas Escrituras. Resumindo tudo isso, podemos dizer que a justiça dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, era hipócrita e que a justiça dos discípulos de Jesus deveria ser verdadeira. Isso aparece aqui em Mateus 6, quando Jesus fala sobre dar. Neste parágrafo, no qual Jesus fala sobre a sua justiça, encontramos, além do ensino sobre oração, a referência ao jejum. A justiça do discípulo de Jesus deve ser verdadeira e não hipócrita. A primeira coisa que Jesus ensina sobre oração é que ela deve ser vertical e não horizontal. A oração não deve ser feita para ser vista, nem ouvida pelos homens. A oração nunca deve ser dirigida a algum homem. Uma vez aconteceu uma importante convenção na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E no dia seguinte à convenção, um repórter, claro, sem perceber o que estava fazendo, escreveu um artigo no jornal dizendo que o bispo fulano de tal fez a oração mais bonita que uma plateia já ouvira na cidade. Às vezes as pessoas fazem orações para a plateia. E Jesus não considera estas orações verdadeiras. Isso também acontece em pequenas reuniões, quando fazemos orações sem perceber que não estamos falando com Deus, na verdade estamos querendo mandar algum recado para alguém que está ali à nossa volta. Ouvi a história de uma mulher que estava orando e na oração citou um monte de referências bíblicas. Depois da reunião, seu pastor disse, "A senhora não acha que Deus já sabe onde todos aqueles versículos se encontram na Bíblia?" E ela respondeu, claro que o Senhor sabe, mas as pessoas que estavam na reunião, elas não sabem. Isso deve servir de desafio para nós, principalmente quando fazemos oração pública na frente de muitas pessoas. Para quem nós estamos dirigindo a nossa oração, hein? Estamos realmente falando com Deus, conduzindo as pessoas ao trono da graça através da oração? Ou será que estamos nos dirigindo para quem está ouvindo a nossa oração? Muitos pastores, ao invés de orar, começam a pregar na oração. Este é o desafio que Jesus coloca diante de nós neste ensino sobre oração
nos primeiros parágrafos do capítulo 6 de Mateus. Já comentamos que Jesus disse que não precisamos fazer uso de repetições. Quantas vezes precisamos falar a mesma coisa para Deus? A ênfase aqui é dada sobre vãs repetições. Seria difícil fazer uma oração original cada vez que nos sentamos à mesa e agradecemos o alimento. Jesus não está dizendo que a oração tem que ser original para ser verdadeira. Não é errado repetir a mesma oração. Esta oração, a qual chamamos de oração do discípulo, pode ser repetida várias vezes e ser feita de coração. O mais importante é que não seja uma vã repetição, mas que as palavras façam sentido. Devemos nos lembrar que a oração do discípulo é feita em cima de duas proposições citadas no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus. O Pai sabe do que você precisa, e você não sabe do que precisa. Você pode achar que sabe, mas, na verdade, não sabe tudo que o Pai sabe que você precisa. Vocês orem assim. E a maneira de orar é lembrando estas duas proposições. Você não sabe do que precisa, mas o seu Pai no céu sabe. Por isso, peça deste jeito. Se você fizer esta oração modelo, a oração do discípulo, ou como muitos falam, a oração do Pai Nosso, estará apresentando a Deus 7 petições. As 3 primeiras são providenciais e as 4 seguintes pessoais. Antes de você fazer as 4 petições pessoais, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos, você enfoca 3 vezes o Pai do céu, teu nome, teu reino e tua vontade. É isso que eu realmente quero. Teu nome significando a essência de quem o Senhor é. Eu quero que o nome do Senhor seja santificado no mundo. Eu quero que o teu reino venha à terra. Eu quero que o Senhor governe sobre os corações dos homens, a começar do meu. Eu quero que a tua vontade seja feita nos vasos terrenos, como é feita no céu. Você declara isso na sua oração. Depois você ora: Pai, a glória sempre será para ti, porque o poder vem de ti e o resultado pertence sempre a ti. Teu é o reino. Não importa qual seja o resultado desta oração, pertencerá ao Senhor. Entre esta perspectiva providencial, no início da oração e final dela, existem as petições pessoais. Dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos. Quando oramos dá-nos, é como se estivéssemos dizendo: Pai, estes são os meus pedidos, mas se tudo isso não resultar na glorificação do seu nome, no engrandecimento do seu reino, nem na sua vontade, então eu não quero nada disso. Eu vou fazer os pedidos que eu acho que preciso e que desejo muito, mas eu só os quero realmente se eles se encaixarem nessa perspectiva providencial. Eu gosto muito da conclusão desta oração. O poder vem de ti. Por isso o resultado sempre pertencerá a ti, será teu. E a glória será tua. Se você orar desse jeito, na minha opinião, não terá como errar, porque não sabemos qual é a vontade de Deus. Se orarmos assim, não temos como errar, porque se o que estamos pedindo não for da vontade de Deus, então não queremos. Acho que este é um jeito maravilhoso de orar. Nós não entramos em nosso quarto com uma lista de coisas que Deus tem que fazer. Não estamos dando instruções ao Deus Todo-Poderoso. Entramos em sua presença com uma folha em branco, prontos para recebermos instruções. Vamos agora enfocar essas 7 petições mais de perto. Santificado seja o teu nome. Que pedido maravilhoso! Os nomes de Deus nas Escrituras são um fascinante assunto para ser estudado. A Bíblia apresenta vários nomes para Deus e todos eles falam alguma coisa sobre quem Ele é. Alguns nomes dizem que Ele é um Deus de paz, outros que Ele é um Deus que cura, outros ainda que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus onipresente. Se pesquisarmos todos estes nomes de Deus, descobriremos que cada um diz alguma coisa sobre Deus. O Deus que era, o Deus que é e o Deus que sempre será, Deus Jeová. Estudando os nomes de Deus, vemos que cada um deles traz uma revelação da essência de Deus, do seu caráter e do seu ser. O caráter de Deus não é feito apenas de uma característica. Ele é como as cores de um arco-íris. Existe um conjunto de atributos de Deus que falam algo da essência de Deus e do seu caráter.
Deus é amor, mas isso não é tudo. Ele também é justiça perfeita. Existe também a ira de Deus. Deus é um Pai amoroso. É assim que devemos nos dirigir a Deus nesta oração. É maravilhoso pensar que Deus é pessoal. Deus não é uma força, como a gravidade ou alguma coisa parecida. No Velho Testamento vemos que Ele é o pastor, o grande pastor. Com um pouco de conhecimento sobre como pastorear ovelhas, podemos dizer que Deus é muito pessoal. Jesus afirma que Deus sabe o número de fios de cabelos da nossa cabeça. Somos muito importantes para Deus e cada detalhe minucioso da nossa vida é importante para Ele. Por isso devemos nos dirigir a Ele como Pai. Tem gente que tem dificuldade de se dirigir a Deus em oração chamando-o de Pai, porque o seu pai terreno não foi um pai como deveria ser. E quando se dirige a Deus como Pai, associa a figura do Pai terreno com Deus. Por isso é importante se dirigir a Deus como Pai nosso que está nos céus. Deus é o Pai do céu, perfeito. Ele é tudo o que você sempre desejou que o seu Pai terreno fosse. Por isso nos dirigimos a Deus como Pai que está nos céus. E a nossa primeira petição é que o nome dele seja reverenciado, que o nome dele seja santificado. Mas que pena, o meu tempo hoje já se foi. No próximo programa vamos continuar estudando esta oração que chamamos, lembre, a oração do discípulo. Bom, eu espero por você para o nosso próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe.